Olá e bem-vindos! Roer as unhas, toda a gente conhece alguém que o faz, não é? É um hábito super comum e quase sempre pensamos que é só nervosismo. Mas e se a causa for outra? Hoje vamos explorar a teoria surpreendente do professor Manuel Moreira, que aponta para uma origem completamente diferente do que se costuma pensar. Pois é, a visão mais comum olha para isto como um problema psicológico. Mas o que aconteceria se pensássemos nisto de outra forma? Se víssemos este hábito não como a causa, mas sim como um sinal, uma mensagem do nosso corpo? É exatamente essa mudança de perspectiva que vamos explorar. Então, a nossa análise vai ser muito direta. Vamos ter 5 pontos principais. Primeiro, olhamos para o hábito em si. Depois, vamos desvendar a tal causa surpreendente e, claro, o tratamento. A seguir, trago uma história real de um paciente e, para terminar, umas dicas de prevenção. Vamos então começar. Para percebermos o quão inovadora é esta teoria do professor Moreira, temos de olhar primeiro para o que se diz por aí, para a explicação mais convencional. Sabiam que este hábito tem um nome clínico? Chama-se onicofagia. E o facto de ter um nome assim, mais técnico, mostra que não é só uma mania, é mesmo reconhecido como uma condição, um comportamento que pode ser compulsivo e muito difícil de largar. E as causas? Bem, as explicações do costume andam quase sempre à volta do mesmo. Fatores psicológicos, fala-se de ansiedade, de stress, até de perturbação obsessiva ou compulsiva ou timidez. Basicamente, a culpa é quase sempre atribuída à nossa cabeça. Só que, e aqui é que a coisa fica interessante, a própria comunidade médica parece admitir que, no fundo, as causas exatas ainda são um mistério. E é precisamente esta incerteza que abre espaço para novas ideias, não é? Para a possibilidade de as explicações que temos estarem incompletas. E é exatamente essa nova hipótese que vamos ver agora. Se a causa não é puramente psicológica, então qual é a verdadeira razão por detrás da onicofagia segundo esta teoria? Ora bem, o contraste entre as duas visões é abismal. De um lado, temos a visão convencional, que diz que é um problema da mente. Do outro, a teoria do professor Moreira, que aponta para algo físico, um sinal fisiológico da presença de vermes intestinais. A diferença não podia ser maior. O foco sai da cabeça e vai diretamente para o intestino. O próprio professor Moreira chama a isto o segredo. E porquê? É uma boa pergunta. É porque, segundo ele, esta ligação entre roer as unhas e os parasitas é uma explicação que simplesmente não se encontra por aí. Não está nos livros de medicina, nem na literatura convencional. É quase como uma peça de um puzzle que andava perdida. Ok, se a causa são vermes intestinais, a lógica diz-nos que a solução é eliminá-los, certo? Então vamos lá ver o tratamento que é proposto. E já vos digo, é baseado em ingredientes completamente naturais e fáceis de encontrar. E os ingredientes-chave são surpreendentemente simples, na verdade. Estamos a falar de arroz integral cru e de pevides de abóbora. Nada de medicamentos complicados. A teoria aposta em alimentos que, supostamente, têm propriedades antiparasitárias. E como é que se faz isto? O protocolo é bastante direto. Uma das opções é usar o arroz integral cru, um punhado, e mastigar muito bem. A outra opção é um ciclo com as pêvides de abóbora. Numa semana come-se uma colher de sopa de pêvides cruas, também muito bem mastigadas. Na semana seguinte faz-se um chá com pêvides torradas e depois é ir alternando isto durante 1 a 3 meses, conforme o caso. Mas, atenção, há aqui um pormenor crucial. O timing. Para que isto funcione mesmo bem, a recomendação é fazer o tratamento de manhã, em jejum. E, idealmente, não comer nem beber mais nada até à hora do almoço. A ideia é dar tempo para que os ingredientes atuem sem interferências no sistema digestivo. A teoria é uma coisa, o tratamento parece simples, mas a grande questão é, isto resulta na vida real? Para nos ajudar a perceber, a fonte que estamos a analisar partilha um caso de estudo bem detalhado. O paciente era um homem de 42 anos e o pormenor mais impressionante é que ele roía as unhas há 20 anos. Pensem nisto, 20 anos. Isto é importante para percebermos que não estamos a falar de um hábito passageiro, mas sim de algo crónico, algo mesmo muito enraizado. A evolução da recuperação dele é fascinante. Olhem só, ao fim de apenas 10 dias, ele já notava uma melhoria de 10%. Passados 49 dias, ou seja, pouco mais de um mês e meio, a melhoria já ia em 50%. E ao fim de cerca de 3 meses, o hábito tinha desaparecido. 100%. Cura total. E há um detalhe final nesta história que é muito giro. Foi o próprio paciente que ficou tão espantado e grato com o resultado que sugeriu ao professor Moreira para fazer um vídeo e partilhar isto com mais gente. Ou seja, esta análise que estamos a fazer hoje nasceu do sucesso e da vontade de partilha de alguém que conseguiu resolver um problema que o acompanhava há 20 anos. Incrível, não é?
Tratar é bom, mas prevenir é ainda melhor, certo? Vamos então para a última parte da nossa análise. Vamos ver as recomendações da fonte para manter o intestino saudável e, bem, cortar o mal pela raiz. As recomendações focam-se, como seria de esperar, naquilo que pomos no corpo. A ideia principal é que há certas coisas que se deve evitar porque podem fragilizar a nossa flora intestinal e criar um ambiente perfeito para os parasitas. O que é que está na lista? Açúcares refinados, adoçantes químicos, alimentos muito processados, conservantes e também alguns medicamentos químicos. Portanto, a mensagem final, o ponto essencial, é este. A prevenção passa por cuidarmos do nosso microbioma intestinal. Um intestino saudável é, na verdade, a nossa primeira grande linha de defesa. Não só contra parasitas, mas contra um sem fim de outros problemas. E para terminar, fica aqui uma pergunta para reflexão. Se roer as unhas pode ser afinal um sinal de um desequilíbrio no intestino, que outros comportamentos que nós vemos, como maus hábitos ou tiques nervosos, podem ser, na verdade, o nosso corpo a tentar dizer-nos alguma coisa? Fica a questão no ar. Muito obrigado por terem acompanhado esta análise.